Abram as Bíblias, por favor, em Lucas capítulo 22. Teremos um tempo aqui para a ministração da palavra, pedindo, se possível, a sua atenção, o seu cuidado nesse momento, dado a importância do que é para mim e deve ser para você a palavra de Deus. A própria Bíblia diz que quem é de Deus escuta, ouve a palavra de Deus. Isso, creio que se refere a nós. Esse texto fala diretamente da Santa Ceia, mas fala, e eu quero trazer uma explicação bem interessante, penso eu, para todos nós, porque o texto vai falar da última Páscoa. Aí, às vezes, mas por que última Páscoa e é Santa Ceia? Não é? Então nós vamos, talvez, se quisermos, vamos entender alguma coisa do porquê disto aí. Primeiro, antes de ler, precisamos voltar um pouquinho lá no livro do Êxodo, e eu só vou parafrasear, que a Páscoa é estabelecida como uma comemoração. E é interessante que o povo foi escravo durante 400 e tantos anos, e teve uma hora que Deus disse, olha, vou libertar o meu povo e vou libertar o meu povo. E quem for contra vai se machucar. É bom nós sabermos o seguinte, se nós estamos do lado de Deus e Ele está do nosso lado, não precisamos nem ser maioria. Só precisamos estar com o maior. Porque a maioria não significa nada para Deus, não. Ele é Deus sobre tudo e sobre todos. Chega a hora que Deus orienta o seu povo para... Olha como precisa de fé as coisas. Para fazer uma comemoração da libertação antes de ser liberto. Isso é fé. A fé é certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Ou seja, vai acontecer e vai acontecer amanhã ou depois, mas eu creio hoje. Então, diz, olha, você prepara, vai ser assim, vai ser uma janta com cordeiro, dependendo do tamanho da família, pode ser um cordeiro inteiro, senão você chama outras famílias e mata um cordeiro bem, sem defeito, novinho, e você vai fazer um chimarrão, as ervas amargas, e vocês vão comer pães sem fermento, comer ovelha e tomar uma coisa de ervas amargas, tipo um molho, meio grosso assim, mas amargo, que é para ajudar na digestão da ovelha. Repito, é importante pensar, só vai sair daqui depois, nós vamos comemorar antes. Toda pessoa que confia verdadeiramente em Deus, ela tem a sua vida fundamentada na Escritura, ela pode até sofrer um pouquinho, mas ela não tem dúvida de que Deus está no controle. Que Ele irá fazer o que promete e nunca vai falhar, e o relógio é dele, o tempo é dele, o modo é dele, a maneira de fazer é dele, e nós simplesmente cremos nisso. Que bom, que bom. Aí, Jesus conhecia toda essa história e todos os fatos a respeito do povo hebreu, do povo judeu, até porque Jesus também era do mesmo povo. E todos nós cristãos sabemos que Ele é o Salvador, Ele veio exclusivamente para que a humanidade seja salva de tudo, de todas as coisas, liberto de tudo, e Ele junta os discípulos, Ele gera uma escola com 12 homens, e estes são enviados para... Depois eles juntam 12 e completam 70, são enviados para evangelizar pessoas específicas quando Jesus mandou, o número de pessoas vai crescendo, e chega uma hora que é a hora do Senhor Jesus voltar para casa. E nas vésperas vem a Páscoa dos judeus. E esse texto de Lucas 22 retrata um pouco desses momentos que antecedem a prisão, a captura de Cristo, mas toda uma história a respeito da Páscoa, a respeito do que Jesus queria fazer antes, queria estabelecer um novo tempo e queria deixar muito claro para os seus seguidores de que as coisas com ele funcionam.
Agora, Lucas 22, a partir do verso 14, diz assim: chegava a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Lembra da explicação que eu dei agora? Era uma festa judaica para comemorar a libertação do que eles viveram mais de 400 anos sob o domínio dos egípcios. Amém? Aí no meio da conversa, Jesus diz assim, ó, o negócio agora não é mais com aquele cordeiro que foi anunciado lá no Egito. A história agora não está mais em torno da simbologia do que representava o cordeiro e nem da libertação apenas de sair do Egito, mas agora é comigo. Nas entrelinhas ele estava dizendo isso. Olha, eu tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa. Por que ansiosamente? Porque a partir daqui o negócio vai mudar. O próprio Jesus estava esperando a hora, creio eu, que os judeus estavam esperando o dia de comer a Páscoa e sair a passos largos dos 430 anos de escravidão. E de repente, Jesus passou 3 anos e tanto fazendo a mesma coisa, esperando, vai chegar a hora que eu vou libertar esse povo. Vai chegar a hora que eu vou tirar eles da condição de pecadores, de perdidos, de derrotados, de enfermos, de presos, de prisioneiros. Eu desejei ansiosamente comer com vocês essa Páscoa. Pelo motivo. Ou seja, Jesus nunca foi preso, mas estava carregando o peso dos presidiários pecadores. Ansioso para libertar. Ansioso para concluir, ansioso para terminar o que ele havia começado. Vou trazer minha Bíblia para cá, porque daqui eu já concluo e ministro. Tem todo um preparo para essa Páscoa e há todo um envolvimento espiritual. Jesus manda os discípulos ir procurar um ambiente. Diz, olha, você vai encontrar um homem assim, assim, nem ele sabe quem você é, nem vocês sabem quem é ele, mas Deus está envolvido, diga a ele que o mestre quer comemorar a Páscoa num salão que você tem aí. E tudo funciona, porque guiados pelo Espírito, tudo é perfeito, né? Jesus não queria passar para os discípulos que a ansiedade é uma coisa boa, mas a expressão melhor que caberia aqui, mais do que ansioso, é a expectativa que eu tinha a respeito dessa Páscoa era muito grande. Chegou a hora. Agora nós vamos comemorar. E eles foram entender depois. Porque tem coisas que Deus nos comunica que a gente vai entender depois. Eu outro dia estava conversando com alguns ministros e dizendo que muitas coisas Deus vai nos mostrando na caminhada, porque se Ele mostrar o filme de tudo que vai ocorrer, talvez a gente nem comece a caminhar. Né? Mas Ele nos ensina e estará conosco na caminhada. Vou repetir o texto. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós. Domingo lá na chácara, eu lembrei de um amigo, ministro e missionário, e eu vi um vídeo que ele trouxe das suas andanças pela África, pastor Joel, um baiano, gente muito boa, e numa das reuniões que fizemos com pastores em Salvador, Bahia, ele nos mostrou aqueles vídeos, e ele contando e mostrando os vídeos,
de uma santa ceia que ele foi numa tribo, junto com outro pastor, e eles se perderam na caminhada, porque era um lugar muito distante, e uma parte eles andaram a pé, outra parte eles andaram a cavalo, e outra parte eles andaram no rio, numa canoa. E teve um momento que eles se perderam para chegar na tribo, e aí já estava no terceiro dia, eles não sabiam mais onde estavam. Aí eles começaram a orar, e começaram a se informar em outras tribos, e chegaram 3 dias depois do que foi determinado, para abençoar aquela tribo, onde a grande maioria já tinha se convertido. E ele foi se aproximando, e ouviu uma música, aquelas músicas africanas e tal, mas uma coisa muito animada, né? Porque é um povo muito animado. E ele disse, olha, já começou o culto. E quando eles chegaram lá, ele encontra um dos pastores, disse, ô pastor, já começou o culto? Ele disse, há 3 dias. Não, mas vocês não começaram agora? Ele disse, não, vocês viriam tal dia. Então vocês não chegaram, a gente começou o culto, estamos esperando vocês há 3 dias. Porque é ceia e nós não queríamos ministrar a ceia sem que vocês chegassem. Você acha que tem um pouco de perseverança nisso? Parece mais ou menos com Pelotas. Mesma coisa. Acho que é até copiado daqui. 3 dias louvando, ministrando, esperando os missionários que iam chegar e eles não pararam o culto. E ele disse, aí ele filma assim um canto onde tem umas esteiras no chão, feitas de palha de bananeira, trançadas à mão, e tem um grupo de pessoas dormindo. E ele pergunta, o que é isso aqui? Eles são os cansados. Enquanto esses aqui tocam os atabaques e dançam e fazem o culto, os outros que estão cansados, deitam, dormem, e depois eles substituem os outros. Os outros vão ali, dormem um pouco, mas nós estamos louvando ao Senhor há 3 dias. Eu acho que caberia pelo menos glória a Deus, eu acho. Eu acho que sim. E aí ele mostra realmente um ambiente pobre, sem conforto nenhum e tudo mais, mas centenas de pessoas numa alegria muito grande. E quando anunciaram os missionários do Brasil chegar, aí pronto. Aí foi Pentecostes. E quando eles ministraram, e o Joel nos mostrava o vídeo e chorava o tempo todo, eles mostraram o vídeo, e a gente não estava entendendo muita coisa, porque era um louvor constante. Aí o pastor pediu para eles pararem o louvor, disse, olha, agora chegou o pessoal, e eles festam de novo, e gritavam e dançavam, porque os 2 tinham chegado. Aliás, eram 2 brasileiros, mais umas 4 ou 5 africanos lá, que tinham se perdido também. Vamos parar e vamos agora dar oportunidade aos missionários. Aí eles começaram a falar alguma coisa, e aí o Joel foi no pastor e disse assim, e a ceia, como é que vai ser? E o pastor disse, a gente não tem o vinho. Aí ele chamou outro pastor, pastor, a gente não tem o vinho, não conseguiu chegar lá na cidade e comprar o suco de uva, ou vinho, ou qualquer coisa. Aí o outro disse, não se preocupe não, pastor, nós já providenciamos. Aí eles fizeram uma festa, pregaram e tudo mais, e foi interessante, muito interessante o momento da oferta. No momento da oferta, eles trouxeram uns diáconos, assim, uns negrão assim de 2 metros de altura, mais ou menos, 1,99 m, um guarda-roupa e meio, com umas coisas feitas de pele de boi. Tipo uns cestos grandes, um pegado do lado, outro do outro. 4 homens. Pegaram naquelas coisas como se fosse um barril, assim, mas feito de couro, de pele de boi. E uma borda de madeira, assim. E eles ficaram ali e começaram a tocar e cantar, e aquelas mulheres dançando, eles dançando, e ele ministrou um pouco sobre oferta, e as pessoas vinham vindo e traziam assim uma penca de banana, um cacho de banana, botava dentro. Outros botavam galinha, pato. Aí ele parou o vídeo. Mas parou por quê? Ele disse, vocês vão ver uma coisa que vocês nunca viram. Aí ficou todo mundo esperando, né? E toca e dança, aí ele, pá! Daí a pouco vem uma mulher com um neném e coloca dentro do negócio. E ele ficou abismado. Disse, como é que a mulher está dando um neném de oferta? Mas era uma coisa linda, uma simplicidade, um povo há 3 dias louvando, adorando a Deus, e fazendo oferta, e ajudando e tudo. E outros vinhos já traziam para eles assim, coco, e dava diretamente ao missionário. Coco verde, coco seco, bananas, e dava para eles. Era o que eles tinham. E uma alegria, um povo feliz. E eu comecei a ver aquilo junto a outros pastores, e comecei a dizer assim, imaginou,
se essa vontade de abençoar, de dar, de reconhecer Deus na vida dos outros, pega em todo mundo, eu acho que acaba com a pobreza, porque tem tanta gente que tem e quem menos dá. E que coisa mais linda aquilo. Aí quando foi na ceia, eles fizeram a ceia com suco de laranja. Espremiu a laranja num pano para coar, numa lata grande assim, e botava numa tigelinha de barro. Eles espremiam as laranjas assim, botavam numa lata bem feia, e depois eles botavam naquela tigelinha, e aquela tigelinha era para todos usarem na ceia. Eu sei que você está já cuspindo e tal. Talvez a gente comece a valorizar muita coisa na vida. E eles vinham servir, ele explicou que, como é uma simbologia, o que tinha era suco de laranja. Mas tinha. Não é possível também o cara dar um sangue em pó também para a pessoa, né? Né, doutor? Dar sangue em pó para o cara não tem sentido. Era uma simbologia, suco de laranja era o que tinha. Agora, quando eles serviam aquela ceia, e o negócio do pão, eles fizeram realmente com trigo, mas eram umas coisinhas, eu não estava lá, só via pelo vídeo, eram uns pedacinhos assim pequenos, de uma coisa muito dura, eles mastigavam assim, era uma coisa dura. Quando eles distribuíram aquilo depois da palavra, aquelas pessoas, elas entravam em êxtase, elas pareciam que tinham se embriagado assim, e se agarravam com o outro, era uma alegria, aquele povo caía cheio do Espírito Santo, e o pastor Joel largou a câmera ficou num canto assim, e alguém veio e se agarrou com ele, e ele desapareceu no meio daquele povo ali. Da simplicidade do Cristo na vida das pessoas, o prazer que aquelas pessoas tinham de estar ouvindo alguém que veio do Brasil, que foi do Brasil para a África, exclusivamente para pregar para aquele povo. Eu sei lá quantas pessoas tinham, era muita gente. E aí eles vão filmando, e daqui a pouco aqueles que estavam lá dormindo começam a se levantar e vão num lugarzinho assim, uma coisa de barro, e lavam o rosto assim, e já vêm para a festa. E vão servindo a ceia para aqueles que vão se acordando. E o culto parece que não acaba. Acabou a fitazinha da maquininha do pastor Joel. Um povo feliz, um povo animado, um chão batido de barro, um telhado em cima e o resto era palha, e uns bancos bem rústicos. Que coisa mais linda aqui, aquele povo com o coração voltado. Mas quando ele começou a falar o significado de Jesus ter transformado a festa judaica em ceia do Senhor, preparativo para a humanidade ser liberta logo após a morte dele. Porque o texto vai falar da festa judaica, e Jesus disse, olha, a partir de agora, esse é meu corpo que vocês estão comendo, e isso aqui é meu sangue que é derramado por vós. Já não era mais nada a ver com o judeu, agora era um negócio ligado do céu com a terra. O que é que Jesus queria? Que as pessoas absorvessem isso aí, como a partir de agora o negócio mudou. A aliança agora é eterna e perfeita. Agora não vai matar animal nenhum. Agora eu vim do céu para morrer por vocês. E na hora que eu entregar o meu corpo e derramar o meu sangue, se você recebe isso para a sua vida, está resolvido. Eu imagino aquilo. E como eu sempre imaginei, porque desde a minha infância que eu vejo ministrar em Santa Ceia, outro dia eu estava vendo aquela encenação que foi feita pela Rede Record de televisão, mas eu confesso que eu fiquei maravilhado com o momento da ceia. Depois os atores e atrizes, eles explicam num documentário que eles chamam de novela, né? Sobre Jesus, não é isso? Eles chamam de novela. O próprio ator e as pessoas, e câmera e todo mundo, eles dizem assim, havia um sentimento, porque eles não têm discernimento sobre isso. Havia um sentimento entre nós, na hora da Santa Ceia, e o cara tem uma hora que ele começa a falar com os apóstolos, os discípulos, tem hora que ele não consegue,
Mas não é porque ele está encenando, não. Eles explicando no documentário. Aí eu fico pensando em gente incrédula, ator, atrizes, câmeras, diretores, só a Bíblia sendo ministrada e o cara repetindo o que a Bíblia diz, e há visivelmente uma unção e uma presença de Deus, mesmo que sejam os pecadores que estão só encenando. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando 2 ou mais estiverem reunidos em torno da palavra, e eles estavam citando o quê? Eles estavam citando o quê? Eles estavam citando a palavra independente de quem eram eles. Independente de quem eram eles. E o próprio ator, o cara chora, depois ele vai explicar, dar o depoimento dele no documentário, o cara começa a chorar de novo. E todos os outros, os atores mais velhos, diziam assim, mas um sentimento daquele a gente nunca sentiu na vida, em nenhum papel que a gente fez, em nenhum personagem que a gente representou, nada foi igual a estar na encenação do Cristo. Agora, dá para a gente olhar para nós, né? Porque as coisas espirituais praticadas, elas não podem se tornar de forma nenhuma na nossa vida uma mesmice e apenas uma simbologia. Porque se nós chegarmos nesse nível de que as coisas de Deus, elas não mexem mais com a gente, é preciso rever muita coisa, porque parece que o espiritual foi-se embora. Não é que ficou morno, é que congelou. Repito, eu estava vendo ímpios, pecadores, gente que não precisa nem comentar mal sobre a vida deles, porque não precisa dizer nada de mal sobre eles. Não. Eles percebiam a presença de Deus numa encenação. Luzes, pessoas que trabalhavam nas luzes, nas câmeras, os diretores. Mas é uma coisa muito boa. O que é isso? Eles estavam falando de algo que Deus fez através de Jesus. E que ninguém consegue apagar, desfazer, anular. Agora, repito, pensando sobre nós. E não apenas porque é ceia. É porque a presença de Deus, ela deve ser sempre, sempre entre nós e no dia a dia da nossa vida, algo constante, sem precisar de sermos religiosos. Porque não tem a ver com mudar de voz quando se fala em Deus, não. Tem a ver realmente com crer. Tem a ver com estar envolvido com Ele. Porque a gente pode ser qualquer coisa na vida, comerciante, nós podemos ser qualquer coisa. Engenheiro, médico, a gente pode ser segurança, polícia, nós podemos ser advogado, qualquer coisa, mas vai fazer uma diferença se nós não desligarmos de Deus. Porque o religioso é diferente. O religioso ele é diferente. Ele é ligado somente no momento da prática da religião. E é muita gente. É muita gente que é assim. A palavra para mim, para ti, é que a gente não engrossa esse número de religiosos em que a presença de Deus é somente naquela hora que os evangélicos dizem, estamos entrando na tua presença agora, Senhor. Aí terminou o culto, nós estamos saindo, Senhor. Mais rápido do que depressa. Porque se nós estivermos entrando no culto, na presença de Deus, terminou o culto, a gente sai. Ou não? Ou não? Isso é ser um religioso evangélico ou de qualquer outra religião que se diz cristã. Repito, eu fiquei abismado com aquele monte de atores e atrizes maravilhados com algo que eles não tinham explicação. Eles diziam assim, é um sentimento. Porque eles iam discernir o quê? Nada, porque a Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Não é com cigarro de maconha, nem uma carreira de cocaína, nem 2 horas de motel também. Porque as pessoas, elas pregam isso aí como coisa comum. É comum para o povo que é artista, primeira aula, todo mundo tirar a roupa, ficar todo mundo andando nu na primeira aula para ser ator e atriz. Não é nem na segunda. Mas é isso mesmo. Não vai fazer não, viu? Por favor. Não vai querer ser ator, não. Nem à toa.
Mas os caras falando sobre isso, gente, sabe, gente velha de representar centenas de papéis chorando. Mas era uma coisa tão... O fulano falando no papel do Cristo, aquilo parece que entrava na gente como se fosse um punhal. Eu nunca senti aquilo. Gente, e nós? E nós os crentes? Nós não podemos viver uma mesmice. E nós não podemos, de forma nenhuma, de maneira nenhuma, nos contaminarmos com muito do evangeliquez. Olha, estamos agora no momento de culto, Deus está conosco, estamos no louvor, a presença de Deus, estamos adorando a presença de Deus. Ele disse que estaria conosco sempre e que faria de nós morada. Esse momento da ceia é para nós também pensarmos de onde fomos libertos, de onde ele nos tirou. Porque tirou. Porque tirou. Uma outra coisa que não está explícita, mas está intrínseca nesse texto é que essa libertação seria para aqueles que estavam ali e para aqueles que iriam receber através daqueles. Essa libertação. Essa Páscoa, que se transforma em Santa Ceia, é para anunciar ao mundo que Jesus fez, estabeleceu algo que não se desfaz, não se acaba nunca mais. E ele diz assim, ó, ele diz, nunca mais vou fazer isso com vocês até aquele dia. Há um outro que diz assim, vou tomar esse vinho no reino de papai junto com vocês. Aí quando eu leio isso, eu fico esperando o dia. Eu quero tomar, saber que sabor tem. Estarei. Paulo, quando recebe revelação para falar da ceia, ele certamente pelo Espírito diz para as pessoas se examinarem. E às vezes, mas por que se examinar? Por que Jesus não fez a mesma coisa? Porque Jesus passou 3 anos e meio dizendo que sim. Jesus passou 3 anos e meio ensinando, corrigindo, dizendo, olha, mudem, façam assim. Jesus fez coisas com os discípulos que as pessoas crentes de boa vontade, elas vão observar Jesus dizer assim, cadê a multidão que estava conosco? Senhor, o discurso é muito duro, eles foram embora. Jesus diz, vocês não querem ir também junto? Como assim? Não, vocês, o discurso é duro, então. Qual era o discurso duro? Se arrependam, não sejam mais aquilo que vocês eram, vocês foram transformados, porque Jesus acreditava tanto no que ele fazia e que as pessoas receberiam aquilo que ele estava ministrando, que ele chegou a dizer lá no Evangelho de João, vocês vão fazer obras maiores que eu. Será que alguém diria isso sem confiar na pessoa? Sem acreditar que seria capaz? Será que ele diria? Jogaria a conversa fora, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês ficarem felizes, vocês vão fazer coisas maiores do que eu. Não, Jesus estava consciente do que ele havia feito em favor dos seus discípulos e que os seus discípulos fariam em favor dos outros. Que seríamos nós todos espalhados pelo mundo. Seria. Daí, esse momento da ceia, e eu sei que teve gente de hoje que não veio, porque hoje é ceia, porque tomou domingo. Isso é coisa de evangélico. Porque ceia a gente pode tomar todo dia, não tem problema não. Até porque a Bíblia não diz que é uma vez por mês, nem uma vez por semana. Diz que é para fazer em memória do Senhor. Então, se você tiver esquecido, faça todo dia. Isso é coisa puramente evangélico. Tem gente que não, mas é ceia, eu tomei domingo lá na chácara, não vou não. Porque se a gente puder tomar todos os dias, se faça em memória de Jesus. Não, e eu digo e nem volto nem atrás. É verdade. É verdade. Já tomei domingo, não vou. Provavelmente pensa assim, vai servir um mês. Quem faz assim deve. Mas vamos pensar no seguinte. Em memória do Senhor. Que Senhor é o nosso? O que é que a gente lembra dele? O que é que a gente tem para afirmar, reafirmar sempre a respeito dele?
Nós não podemos, de forma nenhuma, abrir mão do que já foi feito em favor da humanidade, da qual nós somos parte. Não vamos abrir mão. Olha, salvação. Eu tenho 30 e tantos anos que sou crente, eu não deixo de orar nunca. Obrigado pela minha salvação, que eu recebi em Cristo Jesus. Ah, não sabe dizer outra coisa? Não sei, eu sei dizer mais coisa que isso. Mas eu não esqueço que eu sou salvo. Não. Uma coisa que eu oro sempre, eu peço discernimento. Se eu tenho ou não, não sei, mas eu peço. Por quê? Para não esquecer que eu preciso. Eu oro sempre. Eu agradeço, Senhor, muito obrigado, porque eu recebi a salvação em Cristo Jesus. Da qual eu não abro mão nunca. Senhor, muito obrigado, eu sou salvo. Eu sou salvo. Senhor, muito obrigado, eu fui perdoado dos meus pecados. E não é só na ceia, não. Não. Agora me veio uma coisa que eu vou fazer em casa, que faz muito tempo que eu não faço. Ceia do Senhor, família. Ah, mas eu já tomei domingo e hoje. Não tem problema. Essas informações, comemorando Páscoa judaica até aqui. Depois chega Jesus e transforma isso numa comemoração e transfere para a humanidade. Transfere para outros. Porque os discípulos foram encaminhados para o mundo. Se eles, 12, não conseguiram, o coitado do Matias, substituto de Judas, decidido no palitinho, ninguém fala nem dele, nem de muitos dos discípulos, mas não importa, o evangelho chegou a nós por causa do poder que ele carrega. Do poder que ele carrega. Independente da gente ouvir falar de Matias, falar de Levi depois ou não, onde é que estão os livros que mostram eles em ação, independente disto, chegou. Aparece um doido chamado Saulo de Tarso e vai, diz, eu vou para o resto da Europa pregar, e se vai. E vai, preso ou não, ele vai. E chega para mim, para ti, chega na nossa casa esse evangelho, chega para a nossa casa essa libertação, chega para a nossa vida essa ceia, essa comunhão com Cristo, sem nunca tê-lo visto, sem nunca ter sentido, sem nunca ter apalpado, mas uma convicção que, pregado a fé, chega a nós, porque a própria Bíblia diz que ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra. E chega. Chega aonde não é nem bem-vindo, mas chega. Você vai ver a Bíblia dizer que o apóstolo tensionava ir para um certo lugar da Ásia e o Espírito disse, não vai lá. Não vai. Depois tem uma visão do varão macedônio, diz, passa a Macedônia e nos ajuda. Mas mesmo assim, aquela parte que naquele momento foi proibido ou impedido de ir, tem a Índia. Mesmo assim, ainda hoje tem cristãos indo para a Índia, tem cristãos sendo mortos, tem cristãos mortos na África também, mas tem gente que foi lá e estabeleceu igreja. Quem sabe essas pessoas ouviram a voz do Espírito dizendo, agora você passa e vai para a Índia. E lá estão estabelecidas igrejas cristãs, mesmo que sejam pequenas, mas estão porque uma alma vale mais que o mundo inteiro, segundo as Escrituras. E aonde as pessoas lerem sobre a Santa Ceia e juntar pessoas para participar da ceia, está simplesmente se fazendo em memória do único Salvador. Na Índia, no Camboja, ou em Campina Grande, ou em Pelotas, ou em Bujuru, do Rio Grande do Sul, o Jesus é o mesmo. Que nome bonito é Bujuru. Aonde se anunciar, ele estará presente. Eu não me esforço para você sentir nada. Sabe por quê? Eu creio tanto que está. Eu quero concluir. Tenho bastante tempo, mas eu quero concluir. E eu já disse isso trocentas vezes e direi de novo. Às vezes o sentimento que é passado em Santa Ceia, dependendo de quem passa e da denominação, é uma coisa estranha. Não é uma festa comemorativa da libertação. É uma coisa meio fúnebre.
Aí eu fui criado numa igreja, eu já disse aqui, repito quantas vezes for necessário, a gente tinha medo da Santa Ceia, quando dizia assim, domingo meus filhos é ceia. Eu disse, misericórdia. Jesus vai estar lá morto, debaixo do negócio. Porque era a maneira que se passava. E o respeito, entre aspas, que eles davam à Santa Ceia, era como se fosse uma coisa assim, terrível. Mas, na verdade, você vai ler a Bíblia, é festa. A Santa Ceia é porque alguém morreu, mas ressuscitou. E ressuscitou para que tenhamos vida. Essa é a grande verdade. Morreu, morreu, mas ressuscitou. Não se manteve morto. Ah, mas quando fala em morte, eu tremo. Então se converta que você deixa de ter medo da morte. É uma coisa que resolve. Pense num cabra frouxo que fui eu. Falou em morte, eu tremia. Tanto que eu andava armado com 2 armas porque eu era frouxo. Eu tinha medo de morrer constantemente. Todo cara frouxo anda armado. Eu fui campeão de ser frouxo. Era armado porque tinha medo. Me converti no domingo de noite, na segunda-feira eu disse, armas, vão embora, vão para o inferno. Acabou. E aí eu fui pedir perdão aos meus inimigos sem arma nenhuma. Quer me matar, me mate, mas eu vou pedir perdão. Mas ninguém fez nada. Tanto que o cara está aqui, ficando até velhinho já. Ó, e ninguém matou. Aí quando ia para a ceia, na infância, depois, uma vez na vida já adulto, aborrecente, quando começava a ministrar a ceia, a gente ficava com uma coisa ruim, mas meu Deus do céu, mas eu lendo a Bíblia desde a infância, mas não é isso que estão dizendo, tem um Jesus morto ali, será? Porque a ceia, o Jesus ia morrer depois, mas ele disse, olha, eu vou ressuscitar, o 3º dia eu ressuscito, e tem uma coisa, quando ressuscitar eu levo o cativo o cativeiro. Ou seja, nunca mais vão me matar. Nunca mais. Nunca mais vão me matar. Quando eu comecei a entender isso, eu disse, cara, quem sabe a gente faz uma Santa Ceia dançante? Quem sabe? Quem sabe a gente começa a receber revelação? Ah, mas isso tem que respeitar. Ei, está faltando com respeito. Era um dia ruim quando falava a Santa Ceia. Eu ficava com medo. O coral cantava diferente. Ele já tinha aquelas batas estranhas. E quando o regente do coral chegava lá, fazia assim, eles se levantavam e começavam a cantar. Eu digo, ai meu Deus. Ai, ai, ai. E quem pregava era do mesmo jeito. Mudava a voz. Amados irmãos, hoje é Santa Ceia do Senhor. Neste momento solene, a voz do cara era uma voz assim, sabe que estava comunicando que morreu o prefeito? Depois a gente tem entendimento, cara, isso é para ser uma festa. Jesus morreu por um monte de pecador que não vale nada, ele deu a própria vida. Aí passou a valer, não foi? Passou a valer. Passou a valer. Passou a valer. Em memória do Cristo, em respeito a Ele, em louvor a Ele, em adoração a Ele, em reconhecimento a Ele. Lembrando do Cristo, não teve outro igual a Ele. Ninguém se aproxima do que Ele era. A Bíblia diz, Ele foi tentado em tudo, todavia sem pecado. Quem é que chega nem perto? Em memória daquele que nunca pecou. E quando Ele deu o corpo dele, foi um corpo sem pecado. Mas Jesus era muito sério. Viu? Jesus disse assim, vocês querem me matar, mas eu só morro quando eu quiser. Vocês não conseguem. Já pensou juntar exército, soldado, romano, tudo? Não, vamos juntar aqui, vamos matar ele. Vamos, olha, embretar ele aqui no lugar, a gente vai matar ele. No meio da multidão, os caras lá em cima do monte, passavam, os caras não conseguiam tocar nem. As mãos ficavam duras assim, ele passava na frente de todo mundo. Eu só dou a minha vida quando eu quiser. Enquanto não, ninguém vai tirá-la. Então vamos tomar uma Santa Ceia dessa forma. Ninguém foi como ele. Ninguém foi como ele. Aí não é um religioso.
Ah, isso aqui é fulano de tal que criou a religião tal. Tenhamos respeito por ele. Vamos até respeitar as pessoas, mas não dá para comparar com o nosso Cristo, com o Cristo da Bíblia. Ah, é muito importante que a gente tenha, assim, um respeito pelo Dalai Lama. Ei, sai da lama, rapaz. Vamos respeitar as pessoas, mas ninguém pode comparar com Cristo. Ele é único. Ele é único. Aí vai tomar ceia? Vai tomar uma ceia lembrando, reverenciando, louvando, adorando, reconhecendo alguém que viveu uma vida limpa e pura o tempo todo para morrer por pecador sujo que nunca foi limpo de nada na vida. É só ele. Tem uma santa ceia. Eu disse que ia fazer qualquer dia desse uma ceia dançante, mas já desisti, dado as manifestações que podem atrapalhar a ceia no momento. Mas quem sabe a gente faz um negócio bem alegre, bem cheio do Espírito Santo. Porque a gente não pode esquecer nunca. A gente não pode esquecer. E nem pode vir para uma ceia como uma coisa religiosa, aquela coisa cheia de dedos. Ou aquele culto engessado. Eu deixei de ter medo de morrer faz muito tempo. Faz muito tempo. Quando isso entrou para dentro de mim, olha, se vou morrer, vou. Outro dia os meus estavam me fazendo uma entrevista lá, e eu já falei aqui numa mensagem, que, pai, o senhor tem medo da morte, pai? Se juntaram assim e largaram em cima de mim. Eu disse, não, eu tenho medo de como vou morrer. Da morte eu não tenho medo nenhum. Nenhum medo. Agora, como assim, pai? Da forma de ser imprudente e morrer, fazer bobagem, estar em pecado e morrer, vai diretamente com tripa e tudo para o inferno. É. Uma vez salvo, jamais perdido. Qual é o versículo? Gosta da Bíblia, né? Quem? Diz que é para perseverar até o fim. Mas na igreja, mas essa igreja aqui nós não cremos nisso, não. Salvo para sempre se permanecer até o fim. É o que a Bíblia diz. Aí os meus filhos me bombardearam. Como ter medo? Eu temo a forma de morrer. Precipitar-me em uma coisa, bater de frente numa carreta a 180 por hora. Aí, né? Se der tempo, o cara sente a dor, não sente? Então é melhor não fazer. Você entendeu alguma coisa ou não? A maneira, gerar uma imprudência, uma burrice, uma bobagem, reagir de forma errada com alguém, tomar um tiro. Temer isso aí, sabe por quê? Porque se a gente teme, a gente demora mais tempo vivo. Um temor diferente, de pânico, de temor. Ai, eu vou morrer, meu Deus. Eu era um cara tão devedor às trevas, que quando anoitecia, eu não olhava para cima. De devedor. Sentava num bar, sentava assim, ó. Pegava um cantinho daquele, botava uma cadeira, uma arma aqui e outra aqui no meio das pernas. Frouxo. Está devendo. Na segunda-feira, que eu tinha me convertido no domingo, eu acordei sem medo disso. É verdade que muita gente soltou fogos, né? Muita gente pagou promessa. É verdade, muita gente ficou feliz da vida porque Mazinho se converteu. Então, aquelas 12 balas que eu tinha, não ia chegar na cabeça deles mais. Mas eu fui liberto de uma maneira que nunca mais eu fui dormir com medo do céu, do julgamento. E quando os caras falavam em Santa Ceia, eu vou tomar Santa Ceia tranquilo. Ah, o senhor nunca mais pecou? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que eu deixei de ter medo de morrer. Dentro de mim eu fui liberto. Liberto mesmo. Liberto. Aí a doença, tá, um tempo desse, aí o diabo começou a dizer que eu ia arrumar um câncer em tal canto. E eu fiquei botando aquilo na cabeça e disse, rapaz, tem uns sintomas aqui. Quando foi um dia, o Espírito Santo disse assim, você crê mesmo? Ou você vai dar ouvidos? Aí eu peguei, me levantei, fui tomar banho e comecei a sorrir no banho. Sorrindo, rindo do diabo, rindo da sugestão. E minha mulher disse, que é isso aí que está rindo tanto? Eu digo, eu estou rindo de Satanás. Ela disse, então vamos rir junto. Por que medo? Não dá nem para o cara comer esse pão. Ele é bonito. Amados, vocês entenderam
receberam essa palavra como instrução para a nossa vida, em memória de Cristo, mas não é um Cristo religião, é um Cristo verdadeiro. É um Cristo que fez aquilo que nós precisávamos. Está em funcionamento. Está em funcionamento. O que Jesus fez está em funcionamento. Nós não podemos esfriar essa convicção. Nós não podemos largar essa convicção. Nós não podemos deixar que ninguém nos convença do contrário. De forma nenhuma. De maneira nenhuma. Até porque não há substituto na terra para Cristo. Olha o privilégio que o povo de Deus tem em qualquer lugar do mundo. O Cristo morreu, foi enterrado, ressuscitou ao terceiro dia, mas ele tinha prometido, vou mandar para vocês o mesmo Espírito que está em mim morar em vocês. Entendam que vocês não vão ficar sozinhos nunca mais. Vocês não vão ter eu aqui perto de vocês, mas o meu Espírito vai morar em vocês. Se a gente não abre mão disso, está ali. E ele não fica entrando e saindo, não. Está habitando. Essa palavra é para mim e para ti.